A rede de escolas de idiomas CNA tem 45 anos de história, conta com cerca de 600 unidades e um faturamento de 800 milhões de reais. Mas não pode se dar ao luxo de ficar parada. E é por isso que a companhia pretende abrir mais 150 unidades até 2020. O Décio Pessim, CEO da rede CNA, vai contar para a gente como pretende alcançar esses números em anos tão desafiadores. Décio, é um prazer recebê-lo nos estúdios da B3, aqui no Moeda Forte. Muito obrigado por ter vindo. O prazer é todo meu, Sambrana. Estou aí à disposição. Mas primeiro me conta então um pouco sobre a CNA, sobre a rede CNA. Um pouco sobre a história dela, tem 45 anos de história a empresa e num setor hoje muito pulverizado, que é o setor de idiomas. Tem muita escola. Como é que ela conseguiu se destacar nesse ambiente? O CNA nasceu no início da década de 70, com o nosso fundador, Luiz Gama, que vendia livros de porta em porta em Porto Alegre e tinha uma equipe comercial contratada para fazer essa venda de porta em porta junto com ele, e ele gerenciava essa equipe. Um dos vendedores naquela época começou a oferecer aulas tira-dúvida para quem comprasse esses livros, e o Luiz teve uma excelente a ideia também de aceitar essa oportunidade e acabou criando uma escola. Ele criou a primeira escola a partir dessa ideia do vendedor, que começou a prometer aulas tira-dúvida, porque originalmente isso não existia. Ou seja, ele criou a escola para vender livro. Vendia não era para livro, ensinar, era para vender livro primeiro. Antes vendia o livro, e aí a primeira escola veio para tirar as dúvidas. Mas aí, com o passar do tempo, esse tira-dúvidas começou a ser uma enorme oportunidade para que os alunos pudessem aprender e concluir o primeiro estágio, o segundo estágio e o terceiro estágio, e aí sim ele desenvolveu toda essa questão metodológica desde a década de 73, com uma equipe pedagógica especializada que criou o material didático exclusivo do CNA já desde então. Mas eram livros de inglês que eram livros vendidos? De inglês, era uma coleção chamada Inglês Dinâmico, com 3 livros, básico, intermediário e avançado. No começo da década de 70 se trabalhava também assim, que hoje não se consegue trabalhar com 160 horas. E isso começou aonde? No Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E depois ele veio subindo, né? Ele sempre usa esse termo, eu vim subindo, porque o sonho dele era chegar em São Paulo. Ele sempre diz, chegar em São Paulo tem que chegar forte. E ele chegou em São Paulo, ele passou pelo Paraná, ele passou por Curitiba, passou por Londrina, chegou em Campinas, e depois de Campinas ele veio para São Paulo, onde ele montou uma pequena rede de escolas próprias. Isso em que ano, mais ou menos? Isso década de 80, já na década de 80. E ele iniciou o franchising, iniciou as franquias na década de 80, até antes da lei do franchising, que é de 94. A regularização do sistema de franquia no Brasil aconteceu em 1994 com a lei do franchising, mas muitas dessas companhias dessas empresas mais tradicionais de franquia iniciaram suas atividades até antes de 94. O CNA é um desses casos. Quando começou o franchising, quantas unidades mais ou menos? Nós começamos o franchising em 88, a nossa franqueada número 1 está conosco até hoje, é uma franqueada do Rio Grande do Sul, da cidade de Charqueadas, do Rio Grande do Sul, e está conosco até hoje, comemorando 30 anos. A nossa convenção desse ano tem 2 comemorações, 45 anos de história da marca e 30 anos de história da marca em franquia, com franquias. Vocês tinham quantas unidades quando vocês começaram a franquear? Existiam 10 unidades próprias 10 unidades em São Paulo. próprias. 10 unidades próprias Hoje, em São do Paulo. total de unidades, dessas 600 que a CNA tem, que a rede tem, quantas são franqueadas? A maciça maioria são unidades franqueadas, das 581 unidades franqueadas e 3 escolas próprias. Ou seja, deixou de ser um negócio, viu que era melhor franqueado que ter a Não, na verdade a franquia passa a ser, a partir do momento que você opta pelo sistema de gestão de franquia, a gente não utiliza a franquia como modelo de expansão somente. Porque franquia é mais do que um modelo de expansão, é um modelo de gestão de rede.
você precisa ter uma equipe muito grande para fazer uma gestão de unidades próprias também tão grande quanto a gestão de rede de franquias. Os dois modelos são rentáveis, tanto é que a gente não abre mão de ter unidade própria. Mas a gente entende que há espaço para franquear, que há espaço para a gente poder dar oportunidade para empreendedores. Então, é um movimento que acontece muito no mercado americano. O mercado americano que é mais maduro quanto à franquia. O brasileiro é extremamente maduro. O Brasil é um dos mercados mais maduros do franchising mundial. Mas o que se aponta cada vez mais é para o refranchising. O refranchising nada mais é do que as marcas que têm unidades próprias passarem essas operações para franqueados. Hoje você tem franqueados com quantas unidades? Eu tenho franqueados a partir de 2 unidades, mas eu chego a ter franqueados com 7 unidades. Maior franqueado. E vocês fornecem todo o modelo de gestão para esse franqueado? Sem dúvida, desde a inauguração, desde a escolha do ponto comercial, desde a prospecção comercial local, até o treinamento inicial que envolve a área pedagógica, a área comercial, a área administrativa, treinamento de liderança para esse franqueado. E a gente, quando implanta uma unidade, coloca um consultor de campo junto com esse franqueado na inauguração, para que ele também inaugure com um apoio pessoal, local. Existe todo um apoio para que esse franqueado possa inaugurar dentro de um cenário melhor possível. Vocês estão prevendo abrir 150 unidades até 2020, mais 150 unidades além das quase 600 sim. Que a rede já tem. Qual o investimento previsto para esse negócio? Hoje uma unidade do CNA, uma unidade de pequeno porte, porque o que acontece é que hoje os grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, as oportunidades são nulas praticamente, né? A gente já está tudo ocupado. Já está tudo ocupado e essa é uma responsabilidade que um franqueador tem que ter. Você ocupa os espaços estrategicamente e não povoa mais com outras novas unidades para que você possa continuar dando rentabilidade para aquele seu franqueado que já está lá. Canibaliza, né? Senão canibaliza. Então hoje a gente tem como prospecção mercados onde a gente ainda não atingiu esse nível. Principalmente o Nordeste do Brasil, o interior de São Paulo e o Sul do Brasil são 3 áreas em que nós entendemos que estrategicamente tanto pode receber a marca CNA como precisa também de uma marca e de novas escolas para que essas pessoas possam estudar uma segunda língua. Mas qual que é o investimento previsto nessas 150 unidades? O investimento previsto por unidade média é de R$300 mil. Tá. Isso o franqueado investe entre taxa de franquia, capital de giro e mobiliário, investimento em estrutura no imóvel. É um investimento médio, mas a gente pode ter investimentos um pouco abaixo disso, 200 mil, 180 mil reais para unidades de pequeno porte, mas a gente tem investimentos muito maiores também, como é o caso, eu acabei de voltar de uma inauguração no interior de São Paulo, na cidade de Rio Preto, em que nós estamos absolutamente bem representados, com 3 unidades de mais de 700 metros quadrados, cada uma delas, muito grandes e, enfim, franqueados de 24 anos na rede, reinvestindo, abrindo novas unidades, e isso é importante. Que novos investimentos vocês prevêem, além da abertura de unidades, Décio? Não, a gente não pode deixar de investir, inclusive no período, durante os últimos anos de crise no Brasil, a gente continuou investindo para que a gente possa ter competitividade do nosso franqueado junto ao mercado, para que ele possa ser competitivo na captação de novos alunos e, mais do que na captação, na manutenção da base de alunos. De que forma que é feito esse investimento? Esses investimentos são feitos desde treinamento e capacitação das pessoas até renovação e inovação do que existe. Então, renovação dos materiais didáticos, nós renovamos todos os 33 materiais didáticos que existem dentro da casa. Hoje nós olhamos com muito carinho também para o público infantil, que é um público crescente dentro do nosso nicho de mercado do ensino de inglês. Cada vez mais os pais colocam os filhos mais cedo para estudar inglês, então a gente investiu muito em parcerias, como parceria com a Disney, é um investimento nosso bastante relevante. Como é que é essa parceria? Essa parceria com a Disney é uma parceria na qual nós somos homologados pela Disney no Brasil
para ter os nossos materiais didáticos do CNA utilizando personagens da Disney e ter as nossas escolas podendo ser disneyficadas. O seu ambiente, as salas de aula são todas com personagens da Disney. Então, o envolvimento dos alunos a partir de 5 anos de idade com os personagens da Disney já existe nas nossas salas de aula, já existe com nossos materiais didáticos. Isso aumentou? Aumentou. Hoje, comparando antes do acordo com a Disney, comparando hoje com o acordo. Aumentou e vem aumentando, né? O público infantil hoje representa, na média do mercado, 20%, de 6 a 12 anos. Nós começamos com 5 anos. O start dos nossos alunos com 5 anos, o início dos estudos. Mas de 6 a 12 anos, na média do mercado, hoje, a gente absorve 20%. Então, dos 100% das pessoas que estudam inglês, 20% estão entre 6 e 12 anos e 40% estão entre 13 e 18 anos. Então, hoje, as escolas de idiomas no Brasil, 60% deles, dos alunos, na média do Brasil, recebem alunos de 6 a 18 anos. Então, kids e teens, que é o que a gente chama. E vocês têm só inglês e espanhol. Vocês pretendem ter outros idiomas na grade? Sobrano, nesse momento a gente não pretende, porque a gente entende, nós entendemos que precisa ter... Nós trabalhamos muito com qualidade. E você, para ter qualidade de ensino na ponta, é importante que você tenha profissionais de qualidade na ponta e também no franqueador. Nós entendemos que ao abrir muito o leque, a gente não consegue assegurar a qualidade que hoje nós asseguramos em inglês e espanhol. Então nós pretendemos estrategicamente manter por enquanto em inglês e espanhol, sendo o inglês a maciça maioria dos alunos, representando entre 90% e 95% dos alunos do nosso total de alunos. Décio, o setor, como eu falei no início desse bloco, o setor de idiomas, de escolas de idiomas, é muito pulverizado no Brasil. Você tem várias redes no setor. Não vou ficar falando o nome de todas aqui, até porque são seus concorrentes, eu não quero ser deselegante. Mas eu respeito todos eles. E são várias grandes redes também. Vocês têm no teu plano de negócios a ideia de comprar, fazer aquisições ou fusões com outras redes? Isso está no escopo de vocês? Isso já esteve no nosso escopo e a gente analisou muito a questão de fazer uma aquisição. Fusão a gente nunca estudou, mas a aquisição sim. E todas as vezes que nós pensamos em fazer a aquisição, o nosso olhar primário vai para o nosso franqueado. Tudo que nós fazemos dentro da parte estratégica do franqueador, o pensamento número 1 é o nosso franqueado, que é o nosso parceiro, que é o nosso cliente, que é o nosso fornecedor. O franqueado vai muito além de ser só um cliente do franqueador, vai muito além. A palavra que mais se aproxima de definição de um franqueado para um franqueador é parceria mesmo, né? E nós pensamos de fato no nosso franqueado. Ao pensar no franqueado, nós, sempre que estudamos uma fusão, a colisão de fusão, numa fusão de grandes marcas, de marcas já com grande alavancagem no Brasil, nós sempre temos a colisão de marcas dentro de... e uma grande colisão de escolas dentro de uma mesma região. E nesse momento, até hoje, a orientação estratégica da empresa foi de que a gente não tivesse isso seria um problema, inicialmente poderia ser uma solução de crescimento, mas posteriormente isso poderia nos trazer um problema de gestão, um problema para o nosso franqueado que está conosco há 30 anos, há 20 anos, há muito tempo. Então nós optamos estrategicamente por dar condições ao nosso franqueado crescer, dar condições à nossa rede de fazer a recompra de uma segunda, a compra de uma segunda, de uma terceira unidade, uma terceira escola CNA. Então nós olhamos muito para um crescimento orgânico dentro da nossa própria rede e para espaços onde há disponibilidade para novos franqueados. Vocês financiam para os franqueados a compra de unidades? Existe não financiamento direto, temos parceiros
no mercado financeiro que fazem esse tipo de financiamento. Nós já tivemos um programa anterior onde houve um financiamento, mas sem sombra de dúvidas nós damos muitos incentivos. Hoje o programa que existe para expansão coloca muitos incentivos para quem quer entrar na nossa rede. Como quais? Hoje a gente financia a primeira captação de alunos para o franqueado. Então toda a primeira captação de material didático para o franqueado, ela é financiada pelo franqueador. Nosso objetivo sempre é encurtar o tempo de trazer esse franqueado para o ponto de equilíbrio, que em média leva até 12 meses. E a gente pretende, tem casos em que o franqueado entra no ponto de equilíbrio no 3º, no 4º mês. Quanto mais ágil, quanto mais rápido o franqueado entra no ponto de equilíbrio, mais rápido ele tem o retorno do seu investimento. Qual é a média de retorno do investimento? Média de ponto de equilíbrio 12 meses, média de retorno de investimento após o ponto de equilíbrio 24 meses. 24 meses. 24 meses. Tá ok. Tá bom, Décio, a gente vai falar mais no próximo bloco e vamos falar sobre tecnologia. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. E no próximo bloco conversaremos sobre novas tecnologias na educação.